Quando isso aqui acontecer, que é uma questão de tempo, pode não ser essa temporada, pode não ser na próxima, mas é daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eu garanto pra você, a NBA vai ter no mínimo 2 times a mais. Teremos 16 equipes em cada conferência, 32 ao todo, correto? Quando isso acontecer, para você não ficar se perguntando, nossa, e aí, o que acontece agora? Como que as coisas progridem daqui? Esse time que vai chegar agora zerado de jogadores, que jogadores que vão para lá? Eu vou te ensinar tudo aqui que você vai precisar saber. O que acontece? Recentemente saíram algumas manchetes, como eu disse, falando aqui de especulações, realmente, por enquanto ainda são especulações, mas que tem um fundo de verdade alto, por exemplo, de uma possível mudança de cidade do New Orleans Pelicans, que não está satisfeito com o rendimento financeiro que eles estão tendo lá na cidade de Nova Orleans. É uma franquia menor, né? Uma franquia com resultados esportivos não muito bons e que também tem sofrido um pouco com um público baixo, enfim, com uma renda geral levemente baixa. Aliado a esses outros rumores que a gente tem ouvido há meses e meses e meses sobre uma possível expansão, sobre uma possível entrada de 2 times extras dentre as 30 franquias da NBA, a questão se torna, como eu disse, isso é uma questão de tempo. Quais seriam as cidades que poderiam, de fato, receber um time de NBA? Antes de eu entrar nisso, deixa eu dar um panorama mais geral para você do porquê que isso é inevitável. Primeiro de tudo, a NBA é uma liga que está crescendo financeiramente há muito tempo já. Está vivendo o seu auge de lucro. Isso quer dizer que os benefícios financeiros estão cada vez maiores e seriam ainda maiores tendo 2 times extras competindo dentro da liga. Então os benefícios financeiros já estão ali no páreo. Além disso, uma coisa importante também da gente pensar é que já está sendo cobrado desse cara aqui, o Adam Silver, e da NBA como um todo, que eles diminuam o número de jogos totais na temporada. Você já deve ter ouvido por aí falar que 82 jogos de temporada regular para cada equipe é muita coisa. Mas se você tem 2 equipes a mais, se você tem 2 equipes a mais, esse problema já se dilui um pouco. Você pode diminuir a quantidade de jogos por equipe e você não vai diminuir tanto assim a quantidade de jogos totais. Afinal de contas, vai ter mais times competindo. Então eu separei pra gente quais são de fato as cidades que podem acabar recebendo, eventualmente, algum time de NBA. Existem 2 cidades, já vou deixar claro aqui, que são absolutamente, já largam na frente numa possível expansão da NBA, que elas são muito favoritas para receber times novos na NBA. Começando com o Seattle Supersonics, a cidade de Seattle. Afinal de contas, foi de fato desses últimos anos, a equipe que acabou perdendo um time de NBA, que mais a cidade sentiu falta, de fato, de ter esse time de NBA lá. O Seattle Supersonics é uma franquia que já foi campeã da NBA, já foi mais de uma vez finalista da NBA, teve jogadores muito marcantes, vocês podem ver o Kevin Durant aqui, que jogou os 2 primeiros anos de carreira dele lá, foi draftado originalmente para a franquia do Seattle Supersonics, depois se realocou e hoje é a franquia, considerada a franquia do OKC Thunder, mas se a liga de fato considerar e aprovar uma expansão com 2 equipes a mais, o Seattle Supersonics certamente, tô falando assim, 90% de certeza, vai estar entre esses times que vão chegar na NBA. Porque tem essa tradição, a torcida em Seattle é maluca por basquete. Tem muita gente que fala que essa saída da equipe de Seattle é absolutamente injusta. É uma franquia que já foi campeã da NBA, então não é nada mais justo do que voltar a ter um time. Além disso, eles têm a infraestrutura, essa arena, que já era a arena dos Seattle Supersonics, até hoje é uma arena considerada de bom calibre, ou seja, eles poderiam mandar os jogos na mesma arena que já mandavam antigamente, então é uma cidade que tem interesse em receber, tem tradição, tem infraestrutura. Qualquer outra cidade que já está praticamente cravada também, se a NBA fosse expandir em breve, que seria uma das sedes. Las Vegas. Las Vegas já recebe o In-Season Tournament, né, a copinha da NBA, também recebe a Summer League, né, aqui é a imagem da copinha, também recebe a Summer League, é uma cidade com interesse financeiro absurdo, né, eu não gostaria necessariamente de ver Las Vegas, sinceramente, sendo essa cidade aqui para receber um time de NBA, porque é uma cidade artificial, uma cidade que não existe de verdade, assim, uma cidade de turista, uma cidade de cassino. Para mim não seria necessariamente interessante. Mas eu não estou sendo consultado nessa decisão, pouco importa o que eu acho. De fato, é uma cidade que tem especulações, recebeu também recentemente, acho, né, o time de NFL, me corrija se eu estiver errado, mas já tem uns anos que eu acho que eles receberam um time de NFL. Todas as grandes ligas
já tem o interesse de ter mercados em Las Vegas. A NBA não é diferente, eles têm a infraestrutura para receber isso, afinal de contas, já mandam jogos da Copinha da NBA aqui e jogos da Summer League também. Quais seriam as outras cidades, né, que poderiam receber também? Essas duas são favoritas, largam muito na frente, mas ainda poderia ter outras cidades concorrendo. Começando com a Cidade do México. Cidade do México também já manda jogos lá, tem sempre todo ano, nesses últimos anos, ocorreu essa edição do Mexico City Game, né, que era um jogo que a NBA especialmente leva lá para a Cidade do México para mandar, e é uma cidade que, até por isso, já tem essa infraestrutura, essa arena que eles têm para receber esses jogos do Mexico City Game, é uma arena muito boa, é uma cidade gigantesca, então em termos de mercado e interesse do público local seria absolutamente grande, mas assim, na administração Donald Trump eu acho difícil que isso possa acontecer e se concretizar. Outra cidade também é St. Louis, que é outra que também já teve um time de NBA, que hoje é o Atlanta Hawks, antes do Atlanta Hawks vir para a Atlanta, né? Antes que eles fossem para a cidade de Atlanta, eles estavam lá em St. Louis, é inclusive onde o time foi originalmente campeão da NBA. Kansas City, que tem também o Kansas City Chiefs, né? Que é o time da NFL, também especula-se que poderia ser uma dessas cidades para receber um novo time da NBA. Eles também têm uma arena relativamente com um bom calibre. Não é um dos mercados mais, assim, digamos, com lucro maior que poderia ser, mas ainda assim é uma equipe que é uma cidade que corre por fora. Já teve, né, um time na NBA que era o Kansas City Kings. O Kings é uma dessas equipes que se realocou várias vezes antes de parar lá em Sacramento. Passou também por Kansas City. Além disso, eles tiveram... Cadê? Acho que eu tirei. Apaguei. Mas o Cincinnati Royals, que tá aqui, também é um time que era antigamente o Sacramento Kings, ou seja, Cincinnati também é outra cidade que tem uma tradição esportiva na NBA que poderia ajudar eles a tentar receber um time de NBA novamente. Essa é a arena de Cincinnati por dentro. Ela é um pouco abaixo do padrão das outras, vocês podem ver que realmente é uma arena bem menor, apesar de aqui parecer maior do que é. Então eles já têm um desfalque nessa questão de infraestrutura. Acho que essa arena aqui para receber jogos de NBA hoje não seria adequada. Aqui também corre por fora a cidade de Nashville, é um mercado muito grande, considerado até maior em termos de potencial lucro que eles poderiam ter do que é Memphis hoje, mas eu também acho que corre por fora porque é outra cidade, assim como Memphis, que fica no estado de Tennessee. Acho que eles não seriam abertos à ideia de ter dois times de NBA num estado que nem é dos maiores dos Estados Unidos. Bem perguntado, Tasso. Vancouver. Vancouver é outro que corre muito por fora. Por já ter tido a experiência de ter um time lá que foi uma experiência que não deu certo, afinal de contas foi um dos times mais recentes, assim, que foram de fato realocados, que ganharam uma equipe de NBA, e nesse período, entre receber, eles já perderam o time deles, né, o Memphis Grizzlies era o Vancouver Grizzlies antigamente, e se realocou para Memphis. Eles têm uma arena de alto nível, que é essa aqui, é o Rogers Arena, que ainda é a mesma arena que eles mandavam jogos antigamente. Vocês podem ver que tem uma infraestrutura bem, bem boa, tem arquibancada pra caralho aqui. Mas é uma cidade que corre muito por fora, justamente por já ter tido essa experiência que não deu certo em termos financeiros. O Vancouver Grizzlies precisou se mudar de lá, justamente porque não estava rendendo financeiramente. Montreal é outra cidade no Canadá, que também especula-se que poderia correr por fora, mas também, se a gente for comparar com Las Vegas e com Seattle, ela fica bem atrás. Apesar disso, ela tem uma infraestrutura bem boa. Essa arena que eles têm aqui, que eu esqueci o nome, é a Bell Center. É uma arena de altíssimo nível que com certeza poderia mandar jogos de NBA aqui. Então, essas são as cidades que poderiam concorrer. Qualquer coisa além disso aqui, acho muito difícil. Mas, como eu disse já, é assim, se fosse acontecer nos próximos 3 anos essa expansão, é 90% de certeza a gente pode cravar que seriam Seattle e Las Vegas. Dito tudo isso, mais importante até do que a gente saber qual vai ser a cidade. Moramos no Brasil, a importância disso pra gente é relativa, certo? Mais importante do que isso é o que acontece se dois times, né, de fato, entrarem na NBA, vamos supor, ano que vem, nessa próxima temporada. A NBA decide amanhã sancionar, né, a aprovação de 2 times novos na liga, e eles teriam que entrar.
Eles vão entrar automaticamente, claro, de cara com o elenco zerado. Como que de fato decidem quais jogadores vão para lá? É aí que entra um negócio chamado draft de expansão, que eu vou explicar direitinho para vocês. Todos os times que já existem na liga, eles têm a chance de proteger 8 atletas. Eu vou entrar em detalhes, vocês vão ver direitinho como isso funciona. Mas mantenham isso na sua cabeça por enquanto. Eles protegem 8 atletas cada time dos 30 que já existem. Todos os outros que não foram protegidos entram num draft, num sistema de draft, que é o chamado draft de expansão. Qual que foi o último draft de fato de expansão, então, que ocorreu igualmente, com 2 equipes de cada lado? Foi esse aqui, quando entraram na liga os 2 times do Canadá, né? O Vancouver Grizzlies na época e o Toronto Raptors. Esse é o David Stern, que é o comissário antigo, antes do Adam Silver. E vocês podem ver aqui que está descrito aqui atrás dele todo o draft de expansão que ocorreu na época. Cada time dos 30, como eu disse, protege 8 atletas. As duas equipes que entram vão se alternar numa ordem aleatória, 1-2, 1-2, certo? 1-2, 2-1, na verdade. Que é para selecionar esses outros atletas que não foram protegidos pelas 30 equipes originais, eles podem selecionar qualquer um desses outros que não foi protegido, um por equipe. Deu para entender? Olha aqui. A primeira escolha do Toronto Raptors foi o B.J. Armstrong, do Chicago Bulls. A partir do momento que o Raptors escolhe um dos atletas que não foram protegidos pelo Chicago Bulls, nenhuma outra escolha pode ser do Chicago Bulls. Ou seja, cada equipe escolhe um jogador dos times originais dos que não foram protegidos. Deu para entender? Podem ver aqui que o que acontece nesse caso é, como 8 é um número alto de atletas protegidos pelas franquias originais, acaba que os jogadores que sobram aqui são jogadores de um nível um pouco abaixo. Então o que acontece normalmente é que são escolhidos jogadores jovens ou, de fato, os melhores ali que as equipes não protegeram. E essas equipes, automaticamente, o normal para elas é não competir logo de cara, entrar no modo de rebuild, entrar no modo de tancar em direção ao draft. Afinal de contas, eles vão ter um time completamente novo, um time com vários jovens, com jogadores não tão bons assim. É isso que acontece. Vocês podem ver aqui quais são os destaques de todos esses 14, 13 ali. Todos esses 27 jogadores que foram escolhidos nesse draft de expansão de 1995. Tem um jogador, de fato, que foi All-Star, que é o B.J. Armstrong. Esse cara aqui, que não foi protegido pelo Chicago Bulls. Ele foi All-Star um ano antes desse draft de expansão, só que era aquele Chicago Bulls lendário, tinha tanto jogador bom naquele grupo, que até esse cara, que era um bom jogador, não conseguiu ser um dos 8 que foram salvos pelo Chicago Bulls. Foi a primeira pick aqui, dá pra ver, do Toronto Raptors. O B.J. Armstrong, o Gerald Wilkins e o Byron Scott, por mais que eles não sejam grandes jogadores, são os destaques desse draft de expansão que ocorreu em 95. Então o negócio é, de fato, fica meio feio. O elenco desses times, logo depois que eles entram na liga, é um elenco de baixo nível. Esses times entram para, logo em seguida, se reconstruírem, melhor dizendo, a partir do draft. Correto? Eu fiz pra gente uma simulação de como exatamente seria um draft de expansão da NBA se ocorresse hoje. Se um draft acontecesse hoje com... Aí eu separei o time do Las Vegas, um time hipotético de Las Vegas e um time de Seattle, como ficaria o elenco deles na minha concepção. Eu simulei como seria pra gente um draft de expansão. Vamos ver como ficou os times. Eu peguei aqui esse escudo que foi gerado por algum fã. Eu acho que ficou legal, de um possível Las Vegas Aces aqui. E também, cadê o Seattle Supersonics? Aqui. E do Seattle Supersonics, certo? Eu simulei e o negócio é o seguinte. Primeira escolha, vamos supor que foi do Las Vegas Aces. Essa ordem de primeira escolha, depois segunda, é um sorteio, certo? Então Las Vegas acabou vencendo, pode escolher o primeiro jogador. Eu fui até o elenco do Portland Trail Blazers e pensei, quem eles podem salvar aqui? Eu creio que eles salvariam o Jeremy Grant, o Danny Avdija, o Damian Lillard, que é um staple, né, um jogador lendário no elenco. Jogadores jovens como Scoot Henderson, como o Shadon Sharp, como o Donovan Clingan. E o que eu tô falando? Como o Tony Camara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o novato que eles draftaram agora também.
Imaginei que seria um dos 8 selecionados. O que eu estou dizendo é que, no frigir dos ovos da seleção de protegidos do Portland Trail Blazers, o Jrue Holiday acabaria passando. E seria a primeira escolha aqui do Las Vegas Aces. Correto? Iriam, na minha visão, escolher o jogador que é o melhor de todos que estariam disponíveis, um cara que ainda tem um altíssimo nível, que poderiam, inclusive, eles poderiam recalcular a trajetória do Jrue Holiday, enviando ele numa troca caso o desempenho dele como o principal jogador do Las Vegas Aces seja um bom desempenho, eles podem até mandar para algum outro time, recebendo escolhas de draft em retorno. Indo agora para o Seattle Supersonics, eu fui até o elenco do OKC Thunder e vi quais seriam os 8 protegidos do Thunder. Aqui é bem fácil. Shai, Isaiah Hartenstein, Lu Dort, Caruso, Chet, Aaron Wiggins, acho que seria também, o Jalen Williams também. Já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, e o Cason Wallace, 8. O que eu estou falando é que este cara aqui, um cara que ainda não estreou na NBA, mas que tem um hype absurdo, o Nikola Topic, um cara do basquete europeu, de altíssimo nível, muito provavelmente vai ser um cara que ainda vai gerar bons frutos na NBA, estaria aqui sendo a primeira escolha do Seattle Supersonics, então, o Nikola Topic. Primeira escolha, Las Vegas Aces. Segunda, Supersonics. Terceira, Supersonics. Aí volta a quarta pro Aces e assim por diante. Eu fui, na verdade, em direção ao Washington Wizards. Eu não acho que eles protegeriam o Corey Kispert, que é um cara relativamente jovem, mas é um arremessador de muito bom nível na NBA. Poderia ser uma escolha valiosa, um cara que para chegar numa franquia menor e provavelmente ter o comando do ataque e poder ser um cara até para aumentar esses 12 pontos que ele já tem de média para virar um cara, quem sabe, para chamar a atenção de outros times. Então, para mim, a escolha 3, a segunda escolha aqui do Seattle Supersonics seria o Corey Kispert. Agora sim, eu fui atrás do Tristan da Silva. Um cara também ainda relativamente jovem, já mostrou excelentes highlights na NBA, poderia ser uma escolha do, é um cara que tem bastante potencial, pode chegar aqui e quem sabe se desenvolvendo um jogador melhor do que ele é hoje. Então, a segunda escolha aqui do Las Vegas Aces seria o Tristan da Silva. Indo agora voltando pro Seattle Supersonics, eu fui até o Dallas Mavericks. Pensei, Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson, Daniel Gafford, PJ Washington. Cadê? O Cooper Flag não está aqui e o Najee Marshall estão protegidos. Quem não está, esse cara aqui, bom jogador jovem, mostrou ótimas coisas no final de temporada ali no Dallas, já tinha mostrado que era um jogador promissor quando ainda estava no Los Angeles Lakers, ele que foi também um dos caras envolvidos na troca do Luka Doncic, ninguém lembra disso. Mas eu fui até lá e falei, você, Seattle Supersonics, vai ter também Max Christie. Agora ainda para o Las Vegas Aces, eles foram até o Miami Heat. No caso de Miami, Adebayo, Hero, Wiggins, Norman Powell, Davion Mitchell, Jovic, Kelly Ware e Jaime Jaquez estariam protegidos. Quem não estaria aqui, que foi a escolha de novato deles nesse último draft, seria o Kasparas Jakučionis. Visto com um potencial muito bom, que ainda pode crescer bastante, um cara bem jovem, poderia ser, quem sabe, uma futura estrela jogando pelo time do Las Vegas Aces. Então ele chega junto com o Jrue Holiday e com o Tristan da Silva. Seria a vez de ir até a porta do Lakers. LeBron, Doncic, Hashimura Reeves, Ayton, Marcus Smart, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu acho também que eles protegeriam o Bronny em homenagem ao LeBron James e também o Vanderbilt, que é um cara importante para o elenco deles. Ou seja, Dalton Neto, o jovem que alguns de vocês acham que ainda pode ser um grande jogador, poderia também ser um cara que sobraria ali para o Las Vegas Aces. Então Dalton Neto se junta a Tristan da Silva e a Jakučionis e Jrue Holiday em Las Vegas. Voltando agora para Seattle, o que eles não têm agora para a posição deles é um pivô, então eu fui até o Suns, que selecionaria o Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Grayson Allen, o novato deles, o novato lá de Duke, que também é pivô, o Mark Williams, que eles não salvariam o Nick Richards. Afinal de contas, já teriam 3 pivôs nessa rotação. Ele é um cara que, inclusive, está sendo cotado como um cara que poderia sair por troca. Ele já iria também agora ser o pivô do Seattle Supersonics. Certo?
qual a próxima escolha também do Seattle? Fui até o Spurs. Que eles não conseguiriam salvar é o Justin Champagne, um cara também que tem 24 anos, já é um bom jogador de NBA. Todo jogador jovem, relativamente jovem, que já é um bom jogador, é uma aposta boa para se fazer num draft desses. Então, Justin Champagne também se junta ao Nick Richards, ao Max Christie, ao Corey Crisper e ao Topic como jogador do Seattle Supersonics. Voltando para Las Vegas, eu fui até o Rockets. Quem ficaria de fora? O Tari Eason. Também, 24 anos, já é um bom jogador de NBA. Sempre que é assim, vale a escolha. Tari Eason como jogador do Las Vegas Aces. Eles têm Drew Holiday, Jakob Jones, Tristan da Silva, Dalton Nash e Tari Eason. Então eu fui até o Brooklyn Nets, um time bem jovem, que vai salvar vários desses jovens aqui, mas não vai conseguir salvar todos eles. O Jalen Wilson é um que vai ficar de fora. Ele já é um jogador relativamente ok, tem 24 anos também, pode, quem sabe, crescer bastante, então vai se juntar ao Tari Eason, ao Dalton Nash, ao Tristan da Silva, ao Jakob Jones e ao Drew Holiday como jogador do Las Vegas Aces. Voltando a escolha agora para Seattle, pensei, vão salvar Siaka, vão salvar Haliburton, vão salvar o Lambert, o Toppin, o Neesmith, o Benedict Mathurin, provavelmente também o Jarvis Walker e o Ben Shepherd. Que eles não vão salvar? O James Wiseman. O James Wiseman foi escolha número 2 do draft dele, depois teve vários problemas, nunca rendeu de acordo, mas quem sabe lá, sendo uma possível, tendo todo o espaço do mundo para poder desenvolver o jogo dele como nunca teve antes, quem sabe ele finalmente se torna um jogador bom, de alto nível de fato, sendo jogador do Seattle Supersonics. Depois eu fui atrás de quem? Eu pensei quem que o Golden State Warriors salvaria. Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Moses Moody, Buddy Hield e Pozinski com certeza seriam salvos, tá? Considerando que o Warriors já está especulado para assinar com Al Horford e com DeAnthony Melton, o que eu quero dizer é, eu acho que Gui Santos não seria salvo pelo Golden State Warriors e seria um claro candidato a se tornar, quem sabe, um jogador titular até do Seattle Supersonics. Então a minha próxima escolha para Seattle foi o Gui Santos. Finalizando agora, indo para o finalzinho do elenco do Las Vegas Aces, o jogador que ainda falta, a posição que ainda falta para eles é de pivô, então eu pensei que o Clippers vai salvar o Kawhi, o James Harden, o John Collins, o Zubac, o Derrick Jones com certeza, o Chris Dunn com certeza, o Bradley Beal com certeza e o Chris Paul com certeza. E como o Brook Lopes está dando sopa num contrato bom, eles poderiam ir atrás dele para ser esse pivô titular e ser uma referência de veterano nesse time também. Então Brook Lopes se integra ao elenco do Las Vegas Aces. Depois disso, vamos atrás de novo de jogadores jovens. Acabamos de pegar um veterano, cara bem velho para comandar de fato, ensinar para esses jovens de lá. Vamos atrás de outro jovem para realmente aprender com ele. O Memphis Grizzlies salvaria o Jamoran, o JJJ, provavelmente o Santi Aldama, o Brandon Clark, o Ty Jerome, o Zach Edey, com certeza. Também o Vince Williams, que é um cara bom, Scottie Pippen e o Jalen Wells, dando 8. Quem eles não salvariam aqui? O Gigi Jackson, um cara que tem 20 anos, não mostrou ainda que é esse jogador todo, mas aqui a gente já tá chegando no nível que realmente vai abaixando o nível dos caras. Ele é um cara de 20 anos, que ainda pode crescer bastante. Gigi Jackson, Gigi Jackson se integra também ao elenco do Las Vegas Aces. Voltando agora para Seattle depois do Gui Santos, eles foram até o Detroit Pistons. Eu acho que eles não teriam condições de salvar o Marcus Sasser, um cara que já tem um nível relativamente ok, ainda é relativamente jovem, chuta bem, um bom armador para ser reserva aqui do Seattle Supersonics, Marcus Sasser. A próxima escolha deles, de novo, jogadores que podem ainda mostrar um potencial que não mostraram. Fui até o 76ers. Quem não seria salvo? Esse cara aqui, o Jabbar Walker, que recentemente assinou saindo do Blazers, um cara de 23 anos ainda, que tem um bom potencial, numa posição que não foi draftada tanto ainda no Supersonics, chegaria ali para complementar o elenco. Las Vegas voltaria para a escolha e iria lá pro Hornets. E veria que de todos esses jogadores jovens aqui do Hornets, eles não conseguiriam muito provavelmente salvar o Tedane Solon aqui, de 19 anos, uma escolha que foi alta do draft passado. Por enquanto não mostrou nada, mas é um cara de 19 anos que pode, quem sabe, virar um bom jogador, sendo jogador lá do Las Vegas Aces, então o Solon também chega lá pro Aces nesse draft. Um cara para ser reserva do Brook Lopes lá, para aprender com o Brook Lopes, poderia ser um jogador do Denver Nuggets. Afinal de contas, eles vão salvar o Jokic, o Murray, o Aaron Gordon, o Cam Johnson, provavelmente o Valanciunas, o Christian Brown, o Peyton Watson e provavelmente também o Tim Hardaway. Sobrando
o Zeke Nnaji. Um jogador relativamente jovem também, tem 24 anos. Também não é tudo isso, mas, como eu disse, nesse momento do draft de expansão, você tem que só pegar caras jovens que ainda têm algum potencial. Zeke Nnaji seria o pivô reserva aqui do Las Vegas Aces. Finalizando aqui também para Seattle, e dentre todos esses também, vários jogadores jovens, e aqui no Raptors eles não conseguiriam salvar o Jamal Shead, que é um cara também jovem, já tem um nível relativamente bom de jogo, pode ser também um cara para disputar a posição de armador reserva. Jamal Shead chega para ser um dos armadores do banco do time do Seattle Supersonics. Depois disso, eles iriam até o Boston Celtics, e provavelmente veriam que de todos os jogadores do Celtics eles não conseguiriam salvar o português Neemias Queta, um cara bem querido aí pela torcida de Portugal. Não é mais tão jovem, mas ainda é considerado um cara com potencial relativamente bom, que pode explorar esse potencial sendo o pivô reserva do Seattle Supersonics. Então Neemias Queta é a penúltima escolha aqui do Supersonics, voltando agora para as últimas do Las Vegas Aces. Nessa altura do campeonato, os jogadores jovens com potencial relativamente bom já estão praticamente todos consolidados, então eles podem ir atrás de os melhores caras que ainda seriam disponíveis. O Pelicans salvaria Zion, salvaria o Poole, salvaria o DeJounte Murray, o Trey Murphy, o Herb Jones, a escolha que eles tiveram agora no draft também. Que eles não salvariam? Salvariam o Alvarado e o Ava Smith. O Saddiq Bey, que chegou lá agora, jogador bom, que tem acho que mais de 10 pontos de média na carreira, não é um cara excepcional, mas é um jogador bom que poderia compor elenco, chega também para fechar o elenco do Las Vegas Aces, e a última escolha deles iriam até o Atlanta Hawks, e veriam que o Hawks salvaria Trae Young, Porzingis, Jalen Johnson, o Noel, o Okongo, o Richard C, o Dyson Daniels, e provavelmente também o Gueye. Sobrando Luke Kennard, um arremessador de 3 de bom nível na NBA, também para compor elenco, um jogador bom. Fechando a última escolha do draft, então, Seattle Supersonics viria lá, olharia qual que é o último jogador jovem que ainda tem algum potencial, iria até o Jazz, que salvaria vários desses bagres aqui, mas não conseguiria provavelmente salvar o Cody Williams, que foi também uma escolha alta do último draft, por enquanto não mostrou nada, mas é um cara de 20 anos que ainda pode crescer, seria a última escolha do draft do Seattle Supersonics. Então, repassando para vocês como ficaram os nossos times aqui no nosso draft de expansão na NBA, caso isso acontecesse amanhã na liga. O Las Vegas Aces provavelmente teria no time deles Jrue Holiday jogando na posição 1 ou 2, provavelmente na 2, porque o Kasparas e a Kuchonis poderia ser um cara para jogar na posição 1, Tristan da Silva seria um bom jogador para ter ali na 3, eles teriam o Dalton Nash vindo do banco, sendo uma boa escolha, Tari Eason na 4 e o Brook Lopes sendo o pivô titular. Como eu disse, Dalton Nash seria uma boa opção vindo do banco. Jalen Wilson também sendo um bom reserva mas um reserva com potencial para ser um cara para crescer nesse elenco. Além disso, Gigi Jackson também seria uma peça desse estilo. O Solon também. Zeke Nnaji. Saddiq Bey, bom jogador para ajudar esse time a não ser o pior da NBA logo de cara. E o Luke Kennard. Esse time já é melhor do que o Utah Jazz? Me digam vocês. Ou seja, não é um time maravilhoso, mas tem um jogador que sobrou ali, que é um jogador muito bom, de alto nível na NBA hoje já, e vários caras jovens, como o Jaco Jones, o Tristan da Silva, o Dalton Nash também, o Tari Eason ainda relativamente jovem, e vários outros caras com bom potencial, teriam ainda alguns veteranos bons, como o Brook Lopes, como o Luke Kennard e como o Saddiq Bey. Beraldo falou que já é melhor do que o Utah Jazz. Como ficaria o Supersonics? Teriam o Topic como o grande cara ali para realmente ser um jovem com potencial de crescer muito nesse elenco e quem sabe até virar um cara, quem sabe, All-Star, eventualmente na liga. Afinal de contas, ele ainda tem acho que 19, 20 anos. Nem estreou na NBA. O Thunder é um time que tem tantos caras bons que não conseguiria salvar ele, muito provavelmente. Além disso, eles teriam o Corey Kispert na 2. Max Christie poderia ser um cara vindo do banco. Nick Richards, o pivô titular. O Champagne poderia ser o titular da 3 ou 4. James Wiseman, uma aposta também vindo do banco. Gui Santos, quem sabe poderia ser um titular da posição 3 ou 4 também. O Marcus Sasser, outro armador vindo do banco. O Jamal Shead, é até bom jogador. O Jabari Walker, que essa não consegue ser agora. O Neemias Queta. E o Cody Williams. Esse time também é melhor que o Utah Jazz hoje? Me digam vocês aí no chat. Vocês falaram que o Las Vegas Aces está empatado se ele é melhor ou não que o Jazz. Acho que o nível do Seattle Supersonics aqui e do Las Vegas Aces ficou parecido. A minha pergunta agora é:
Qual time ficou melhor entre esses dois? Qual time tem mais futuro? Esse seria o cenário em que aconteceria um draft de expansão. Vocês podem ver, eles terminariam com alguns jogadores bons, mas a maioria deles jogadores jovens, potencialmente para brigar por um futuro em que eles poderiam ter um papel melhor nessas equipes e se desenvolverem. Esses times, muito provavelmente, entrariam na liga sendo times de baixo de tabela, que brigariam para ter escolhas altas no draft e ir se construindo aos poucos. Apesar disso, vocês podem discordar ou concordar, mas esses times aqui não são nem necessariamente, obviamente, os piores times da NBA logo de cara. Ou seja, o draft de expansão permite para as equipes construir com peças que os outros times acabarem não salvando, construir um elenco promissor para o futuro e, de fato, são times que entram para realmente lutar pelo draft logo de cara. Essas são as cidades, como eu disse já, que provavelmente seriam as favoritas para receber equipes da NBA, caso isso acontecesse logo em breve. E esses seriam os jogadores que sobrariam no meu draft de expansão simulado aqui por mim na NBA hoje. Se vocês gostaram de como ficou esse quadro aqui, deixa aí o seu like, já peço, foi trabalhoso de fazer, foi trabalhoso de falar, minha voz está fraca, estive mal da garganta a semana inteira, mas eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like também se você gostou.